Muito bem, muito bem. Graça e paz do Senhor Jesus, aos nossos amados amigos, os nossos seguidores, a você que está aí nos acompanhando, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast de 2 em 2. Deixa eu me apresentar para você, eu sou o irmão Gesiel, pertencente à Igreja Batista de Ipapuranga, mais precisamente na congregação em Mulungu. Estamos aqui anunciando o Reino de Deus de 2 em 2, contando os testemunhos de que Deus tem feito na nossa vida e sempre Deus tem nos dado a oportunidade de convidar os nossos irmãos em Cristo, amigos, pastores, para estar ocupando essa cadeira e assim contando testemunhos, contando das bênçãos que Deus fez. Estamos apenas na 3ª edição, mas crendo que Deus abrirá portas e portas através desse momento, desse programa, através dos testemunhos de vida que Deus fez na vida dos servos do Senhor. E creio que nessa noite não será diferente. Tivemos já 2 podcasts, esse é o 3º, foi uma bênção os outros, e com certeza não será diferente a começar do convidado dessa noite. Uma bênção de Deus para as nossas vidas, já está aqui conosco nos nossos estudos e vai já estar aqui ocupando essa cadeira. Mas desde já eu quero que você aí, de onde você está, possa também orar, agradecer a Deus por esse momento. E se você tiver a oportunidade também, quiser nos ajudar, você espalha essa mensagem. Você espalha a mensagem de Deus, compartilhando este vídeo com seus irmãos, com seus amigos. O desejo maior do meu coração, vou confessar com você, não é seguidor, é que a palavra de Deus vá às nações, vá às pessoas e elas reconheçam o Senhor como Salvador das suas vidas, reconciliando assim o homem com Deus. Mas eu vou chamar aqui o nosso próximo, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, o convidado desta noite. Passa para cá, irmão Magidiel Pedrosa. Essa bênção de Deus aqui, meu irmão em Cristo, Pai do Senhor, essa bênção vai contar o testemunho dele, mas a gente tem muitas histórias juntos, somos amigos desde a infância, né? Desde a infância mesmo, né? Mas, meu irmão, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast 2 em 2. Você era uma das nossas listas de poder estar aqui nos visitando, mas eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida. Fique à vontade, se apresente, que Deus possa estar te abençoando nesse momento. Amém. Gesiel, a paz do Senhor, a grande alegria estar aqui no podcast 2 em 2, podendo compartilhar alguns momentos da minha vida que eu tenho certeza que, pelas experiências que eu vivi, possa também ser parecido com o que você está vivendo aí, e possa surgir uma luz aí no final do túnel, né? Através da nossa experiência. Meu nome é Magidiel Pedrosa Machado, eu me congrego na Assembleia de Deus Tempo Central em Crateús, desde criança, né, Gesiel? Nós moramos ali na Rua dos Tabajaras, e a Assembleia de Deus Tempo Central, a nossa sede é ali na Rua dos Tabajaras, sempre foi ali, Rua dos Tabajaras 191, então desde criança nós fomos criados ali. Eu só me ausentei ali da igreja quando tive que ir a Fortaleza, né, para estudar, voltei novamente e voltei para a minha igreja, para a Assembleia de Deus Tempo Central, e estamos ali à disposição do Reino de Deus, cooperando com a obra com o pastor Gabriel Silva, que é o presidente da Assembleia de Deus Tempo Central em Crateús. E hoje, desse ano, no ano passado, mais ou menos em agosto de ano passado, eu também fui nomeado como vice-presidente da igreja, né, da Assembleia de Deus Tempo Central em Crateús. Muito bem. Lembrando para os amados irmãos, estamos aqui com o irmão Magidiel, essa bênção de Deus. Magidiel, nós crescemos juntos ali na tão famosa Rua dos Tabajaras, né? Morando ali parede e meia. Mas me conte um pouco como foi a sua infância, como foi esse momento com Deus. Desde criança você já serve ao Senhor. A princípio, os primeiros passos com Ele. Quem foi o mais importante nesse processo? Como você vê essa infância no começo da igreja? Gesiel, na verdade, como você bem sabe, né?
Eu nasci no lar evangélico. Meu avô, o Expedito Alves Pedrosa, ele foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus Tempo Central em Independência, né? Ele foi dirigente de congregação lá na Ramada, que era distrito de Independência, que é distrito de Independência, mas na época era vinculado ministerialmente a Quiterianópolis, né? Aí posteriormente passou a ser de Independência. Aliás, hoje é vinculado a Quiterianópolis, e antes era Independência. Aí meu avô foi o primeiro dirigente da congregação na Ramada, que era distrito de Independência, e posteriormente ele foi assumir a sede ali em Independência. Então a minha família, ela teve uma base evangélica muito forte, cristã muito forte. Então os meus pais, no início da sua fé, no início da minha adolescência, todos eles eram firmes, consolidados na palavra, serviam ao Senhor, e a minha mãe, por ser filha de pastor, né, irmã Elzafá, por ser filha de pastor, ela também me ensinou os primeiros passos junto com o meu pai para servir ao Senhor, né, desde a minha infância. Nesse processo, Major, quando você nasceu, seus pais já eram crentes? Meus pais eram crentes, né? Meus pais eram crentes, meu pai era motorista da antiga empresa Machado, né? Você lembra, né? Irmão Raimundo Machado, que era o co-pastor ali da Assembleia de Deus Tempo Central aqui em Crateús, né? E já dorme com o Senhor. Então, meu pai trabalhou muito tempo com ele. E meu pai era evangélico nessa época, né, direitinho. Minha mãe sempre foi evangélica, sempre foi cristã, por ser ela neta, né, de pastor, né? Mas você tem um irmão, né? É o Ismael. Ismael é uma bênção do Senhor. Aí nesse processo você se criou aqui na Tabajara, indo à igreja? Indo à igreja, normalmente. Agora, na minha adolescência, Jezeel, eu gostava muito de futebol, né? E na verdade eu não vejo nenhum problema em se praticar o esporte, praticar o futebol. Agora, jamais, em hipótese alguma, o esporte ele pode tomar a primazia de Deus, né? E na minha adolescência eu acho que eu inverti um pouquinho, sabe? Eu inverti um pouquinho. E tem uma coisa tão curiosa, o pastor Raimundo Nonato Alexandre, que era o presidente da nossa igreja anteriormente, há muitos anos, há mais ou menos uns 27 anos, 30 anos mais ou menos, era ele o nosso pastor presidente, e eu gostava tanto de futebol, só que para ir para jogar o futebol lá no centro, eu tinha que passar em frente à casa dele, né? Aí eu todo arrumado de meião, de chuteiro e tudo, dava a volta no quarteirão, para não passar em frente à casa do pastor, né? Mas foi um período só, né? Graças a Deus, depois eu fui amadurecendo, né? E fui percebendo que Jesus Cristo, ele reina, sempre reinou e reina na minha vida. Eu tinha uma vocação a cumprir, né? Imagina, nesse processo aí nós entramos na adolescência, mas essa infância, você lembra de algum dado, alguma coisa que mais te marcou assim? Porque nós sabemos que os nossos pais, você sabe também, quando eu nasci, meus pais já eram crentes, né? Nessa infância sempre tem uma coisa que marca, que você, ou uma coisa que marcou, ou alguém que consolidou assim essa fé. Porque você sabe que a infância a gente vai muito pelo que a gente está vendo e tal. E nessa infância teve alguma situação assim que você acha que guardou, que foi importante? Foi muito importante. Assim, eu tive assim, o privilégio de ter convivido com o pastor Antônio II do Carmo, mesmo criança, né? O pastor Antônio II do Carmo, ele foi o terceiro pastor da nossa igreja. O pastor Lucas Saraiva foi o primeiro, o pastor Pedro Farias foi o segundo, e o pastor José Freire o terceiro, o pastor Antônio II do Carmo o quarto, né? Então eu tive o privilégio de, a minha infância, ter sido ali com o pastor Antônio II, né? Aí vinha o Noé, que hoje é o Noé, o Timóteo, o Enéas, pastor Enéas, que hoje é pastor da Assembleia de Deus em Hidrolândia, né? Foi presidente de jovens, muitos anos também aqui em Crateús, né? Então, assim, na época do pastor Antônio II, fazer parte ali do conjunto de crianças, Brilho Celeste, foi uma honra tão grande para mim. E eu tenho isso na minha lembrança, eu tenho isso na minha mente, né, daqueles momentos como criança que eu pude participar da minha igreja. Eu pude participar da Assembleia de Deus Tempo Central, no departamento infantil, no departamento de adolescentes, no departamento de jovens, e hoje ser obreiro, vice-presidente da nossa igreja, para mim é uma grande honra, né? É um grande privilégio. Lembrando aos amados irmãos que
esse período vivido pelo irmão Magidiel também foi um período vivido por nós. Também, Nós ali muito exatamente. próximo, a gente estava... Vizinho, né, Gesiel? Isso. Pastor Antônio Segundo Carmo, nosso querido pastor Timóteo, Enéas, essa turma toda, a gente trilhou boa parte do nosso começo da nossa vida cristã. Aí, Magidiel, vem a adolescência, teve alguma situação que te marcou? Você ficou algum tempo assim afastado? Foi, na época da adolescência, José, como eu te falei, que eu dei aqui algumas pinceladas no início, eu gostava muito de futebol, né? Muito de futebol. Aí, às vezes, esse meu afã, tudo que eu faço com muita força, com muita energia, com muita vocação, e também no futebol parece foi a mesma coisa, sabe? Aí nesse período, Gesiel, mais ou menos de 13, 14, até os 17 anos, eu nunca deixei de ir para a igreja, mas assim, houve um certo afastamento por causa do futebol, né? Que o futebol acabou tendo a primazia na minha vida. No lugar de ir para a igreja, eu ia organizar o futebol para jogar bola, tal, no meio da juventude, daqueles adolescentes, aquela coisa toda. Tinha os REPs da época, era uma organização que o Estado fazia, jogos estaduais, né, estudantis estaduais. Eu era muito envolvido com esses jogos. Então, nesse período, Gesiel, eu acabei me distanciando um pouco de Jesus, né? Assim, não vou dizer nem tanto de Jesus, mas assim, da igreja, das atividades, do convívio com os irmãos, na igreja, acabei me distanciando um pouco, e isso trouxe um certo prejuízo para a minha vida. No entanto, graças a Deus, isso foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo, por 17, 18 anos, já começou uma nova fase da minha vida, né? E aquela fase anterior passou. Sabe o que foi precisar acontecer, Gesiel? Uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida. Eu tive que romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Homem, escreve isso aí, porque só dá certo se ele sentar, porque se escrever. Jogando bola, né? A gente teve uma entrada mais forte lá com o companheiro. Sei que o ligamento cruzado anterior do meu joelho, né, rompeu. E por ter rompido, não fui participar dos jogos estudantis e não viajei com o pessoal lá do Regina Passe, porque eu estudava tanto no Regina Passe quanto no Pio 12, né? No antigo Pio 12, eu fazia o científico no Pio 12 e o técnico de contabilidade no Regina Passe. Então eu não viajei com o pessoal do colégio e tudo, e fiquei, Gesiel, na porta de casa uma certa manhã. Isso eu nunca me esqueci. De repente, Gesiel, quando foi mais ou menos umas 10 horas da manhã, apareceu lá na porta lá de casa uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. E essa mulher chegou para mim, apontou o dedo para mim e disse: olha, eu estou aqui porque foi Deus que me trouxe aqui. Eu ia para uma cidade tal, não me lembro qual era a cidade que ela ia, mas Deus me fez descer aqui na cidade de Crateús. E Deus me deu o teu endereço, o Espírito Santo foi me guiando até a tua casa, aonde eu estou. E eu quero dizer para ti que não é assim que Deus te quer. Deus tem um outro plano para a tua vida, Deus tem um outro projeto para a tua vida, e não é desta forma. E se você continuar insistindo nisso, coisa pior vai acontecer. Então eu guardei essa palavra no meu coração, recebi no meu coração, e a partir daquele dia em diante eu decidi me dedicar aos estudos e à palavra de Deus, e servir ao Senhor como Ele desejava para a minha vida. Mas né? Tem alguma notícia dessa mulher? Nunca mais a vi. Sei que foi algo tão forte, viu, Gesiel, que eu não pude, eu me arrepiei ali, senti a presença do Espírito Santo de Deus. Foi muito forte, porque eu nunca tinha visto essa mulher, nunca tinha encontrado ela em canto nenhum, e ela não é daqui, porque ela ia em direção a uma outra cidade. Deus mandou ela parar ali em Crateús, aqui em Crateús, e deu a ela o meu endereço. Já pensou? Como se fosse um GPS espiritual, né? Tá bom? E foi bater na minha casa, e na hora que chegou lá, foi logo dizendo isso: olha, Deus tem um grande projeto para a tua vida, Deus tem uma grande obra para você realizar, você foi vocacionado por Deus dentro do ventre da tua mãe, e grande é a obra que Deus vai realizar. No entanto, se você lutar contra isso, coisa pior vai acontecer, né? E o joelho, o rompimento do ligamento do joelho foi depois disso, porque eu fui teimar
rompi o ligamento do joelho, eu me lembrei. Aí eu me lembrei da profecia que Deus tinha levado aquela irmã lá em casa. A partir daí, nunca mais eu inverti as coisas, né? Colocar o futebol como prioridade na minha vida. E eu decidi estudar e ao mesmo tempo me dedicar ao Senhor, né? Bem, Vilmar, você fez agora me lembrar, né? Nós estudamos juntos, né? No Pio 12, né? Pio 12, acho que quinta série, por ali mais ou menos, né? E nós tínhamos a nossa educação física, era cedinha. Era 5 da manhã, né? Lá na Praça do Barrocão. Ele fez me lembrar, porque o meu pai também, né, da Igreja Assembleia de Deus, também não gostava muito que ele jogasse bola, né? Eu me lembro que quantas vezes nós nos encontrávamos ali nos pirulitos, às 4h30, 5 horas da manhã. Para nós irmos lá, né? Para nós irmos pro Barrocão. Era o Careca, né? O saudoso Careca, né? Estava lá e a gente jogou muita bola, assim, muito, mas a gente sempre teve. Agora, algo interessante sempre aconteceu com a gente a gente nunca perdeu o temor a Deus. Não, graças a Deus. Às vezes a gente fazia isso, né? A gente sabia que não era muito a favor da igreja, na qual a gente se congregava, mas a gente nunca perdeu o temor. E a prova é essa. Deus vai avisando, vai guiando pessoas, né? É o amor de Deus que é tão grande para com as nossas vidas, né? E muitas vezes Deus não abre mão de nossas vidas, sabe? Deus não abre mão, porque a misericórdia do Senhor, ela excede todo o entendimento. Então, mesmo a gente escapulindo um pouquinho ali, saindo um pouquinho da vontade de Deus, do querer de Deus para as nossas vidas, mas Deus mandou, Deus nos ama tanto, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós não merecemos a misericórdia de Deus, mas Deus ainda despertou aquela mulher que eu nunca vi na minha vida, mandou ela parar em Crateús, parar o destino dela, que ela ia para outra cidade. O GPS espiritual, Deus, o Espírito Santo mostrou a ela, ela foi parar na minha casa, para dar um recado de Deus, para dizer que daquela forma não era a vontade de Deus para a minha vida, e que Deus tinha um propósito muito grande ainda a realizar, e eu tinha que estar no lugar da posição, na posição que Deus queria para executar tudo isso, né? Esse período, irmão Magidiel, qual foi o período da idade? Foi 17, 18 anos, mais ou menos. 16, 17, 18 anos. Aí, nesse período você se dedicou mais à obra de Deus? Pronto. Aí nesse período aí, Jazia, foi perto dos 18 anos. Por quê? Porque após os 18 anos, com 19 anos, já fui para Fortaleza, né? Fui estudar em Fortaleza, fiz o 3º ano no antigo GEL, né? Era o antigo GEL. Hoje já não existe mais em Fortaleza o GEL, mas nós fizemos no GEL ali da Duque de Caxias. Aí passei um ano lá em Fortaleza, estudando, né? Na época só tinha a Universidade Federal de Ceará e a Unifor, né? Que tinha direito. Só 2 universidades. Sempre foi uma vontade de fazer direito? Sempre foi. Eu tive sempre o desejo. Teve alguém influenciou nessa Meu tio, né, o Bezaliel, né? O Bezaliel, ele exercia a função de delegado da Polícia Civil naquela época, né? Que não exigia o concurso público, e ele exigia essa função como delegado de Polícia Civil aqui na nossa região. Então foi por intermédio dele que despertou, né? O desejo de fazer direito, né? De fazer direito. Mas eu tinha um desejo muito grande do Ministério Público, né, de ser promotor de justiça. Eu tinha muito desejo, mas não era a vontade de Deus. Era meu desejo, mas não era a vontade de Deus, né? Eu acho que é sempre isso, Magidiel, a gente pedir de Deus o discernimento das coisas, né? Aquilo que você vê, que às vezes o olho humano te proporciona algo maravilhoso, né? Mas os olhos espirituais estão dizendo... Não é a vontade de Deus. Isso talvez, se tivesse sido, Jaziel, provavelmente seria muito difícil eu ter crescido na minha vida espiritual pela graça de Deus, pelo que Deus fez na minha vida até hoje, né? Eu tive o privilégio, sei que mais na frente vamos tocar sobre isso, de ter contribuído para o crescimento do reino de Deus aqui em Crateús, em vários bairros, né? Então, se eu tivesse ido para o desejo do meu coração, de fazer um concurso e passar no Ministério Público, eu sei que eu passava, né? Mais 2, 3 anos estudando, eu passava. Eu sei que eu passava, mas não era a vontade de Deus. Eu não teria tido essa liberdade, né? Eu estava numa cidade aqui, no outro ali, no outro acolá, e não teria
crescido ministerialmente. Isso eu tenho nem dúvida que teria sido muito difícil para mim. Muito bem, lembrando os irmãos, estamos conversando aqui com o irmão Magidiel, o nosso convidado do nosso podcast dessa noite. Estamos aqui ainda na adolescência, né? Já está chegando mais na juventude. Acompanhei também o irmão Magidiel no tempo que está em Fortaleza, foi o tempo também que eu estudei, mas eu passei pouco tempo e voltei para cá, para Crateús. Mas isso sempre vai nos dando experiências de vida. Magidiel, nós estamos aí chegou o concurso, passou na faculdade, passou quantos anos em Fortaleza? Na verdade, nós fizemos, foi uma turma grande fazer o vestibular na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba. Foi uma turma no ônibus ali de Fortaleza, aí só passou eu, dessa turma, só passou eu e o Júnior. O Júnior hoje ele é crente, é procurador do estado do Ceará. O Júnior hoje só passou nós dois nessa turma, né? Mas você não fez em Fortaleza? Fiz na Federal da Paraíba, passei um ano na Federal da Paraíba, aí depois transferi para a Unifor, lá em Fortaleza, né? Nesse processo, Magidiel, a gente sabe que faculdade é um campo minado para o inimigo, como também um campo que você pode explorar o Evangelho da graça de Deus, né? A gente pede ao Senhor que possa nos usar. Mas muitas coisas acontecem, muitos pratos diabólicos aparecem para nos... Verdade. Houve alguma situação nesse período de faculdade que você chegou a... Isso, Gesiel, para a glória do nome de Jesus. Na faculdade foi o período que mais eu cresci espiritualmente, porque eu estava muito determinado, muito focado em servir a Deus de verdade, né? Eu não abri brecha no meu coração, é como se fosse Daniel lá na Babilônia, né? Daniel, ele assentou no seu coração servir a Deus, independentemente de onde ele estivesse, independentemente de com quem ele estivesse, mas Daniel assentou no seu coração servir a Deus. Então, a partir daquele dia, aquela profecia ali, mexeu comigo, mexeu com o meu coração. E quando eu cheguei em Fortaleza, pelo contrário, Fortaleza para mim foi um local em que eu fiz minha faculdade, em que eu mais cresci espiritualmente. Foi onde eu comecei ministerialmente, porque eu fui me congregar na Assembleia de Deus, Tempo Central, ali em Padre Andrade, né? Em Padre Andrade, eu me congreguei ali 5 anos no Padre Andrade. A Assembleia de Deus da Teresa Cristina era a sede, né? É a sede, né? Teresa Cristina é a sede, e hoje é pastoreada pelo pastor Antônio José, né? É a sede, e tem mais de 300 congregações espalhadas na Grande Fortaleza. E a Assembleia de Deus Tempo Central ali no Padre Andrade foi a igreja que eu me congreguei por 5 anos, e lá, Gesiel, mesmo fazendo a faculdade, eu fui líder de jovens, né? Estava na faculdade, mas a faculdade nunca interferiu na minha vida. Mas sabe por que nunca interferiu? Porque meu coração estava, a partir daquele dia, daquela profecia daquela irmã, meu coração se fechou para o mundo e abriu-se para as coisas de Deus, para que a promessa de Deus se cumprisse na minha vida. Então a faculdade, ela nunca foi utilizada por mim para dar uma olhadinha lá no mundo, para ir lá no mundo. Pelo contrário, a faculdade eu utilizei para a minha vida para servir a Deus com maior afinco, com maior fidelidade. E aí, nesse período, eu tive o privilégio de ser líder de jovens, o primeiro líder de jovens da Assembleia de Deus Tempo Central em Padre Andrade, com 21 anos, solteiro. Lá eles tinham uma questão que o líder de jovens não poderia ser solteiro. E eles confiaram em mim, o pastor Souza confiou em mim. Eu fui o primeiro líder de jovens da Assembleia de Deus Tempo Central, solteiro ali no Padre Andrade. E ao mesmo tempo também era secretário de missões da igreja. Então a minha vida ali em Fortaleza, enquanto eu estava cursando, fazendo direito ali na universidade, eu nunca deixei o Senhor. Pelo contrário, foi o período que mais eu me aproximei de Deus e foi o período que mais eu me dediquei às coisas de Deus. Isso sempre cumpre um mandamento da palavra do Senhor, né? Ele que se dedica na obra de Deus, busca a vontade de Deus, Deus fortalece. Justamente para tomar essas decisões. Chegou à faculdade, período, concluiu em Fortaleza, quando sentiu a hora de voltar para cá? Vamos dizer assim. Gesiel, o que aconteceu? Na hora que terminou a faculdade, eu tinha um desejo de voltar para Crateús, né? O Ismael já tinha essa veia da advocacia mesmo, ele já gostava muito de advogar, né? Ele já era isso que ele queria. E ele veio na frente, embora nós tenhamos nos formado juntos, né?
Nós nos formamos numa mesma turma, lá na Unifor. Nos formamos numa mesma turma. Aí ele veio primeiro, um semestre antes, porque ele conseguiu eliminar na justiça para fazer a prova da OAB sem ter concluído. Naquela época, tinha que entrar com a liminar na justiça, né, com pedido judicial. E ele conseguiu se eliminar, fez a OAB antes de concluir. E eu esperei concluir para fazer o exame da ordem, né? Então o Ismael, ele veio mais ou menos em agosto de 2022 para cá. Aí eu fiz o exame da ordem em setembro de 2002. Quando foi em janeiro, em dezembro de 2002, já estava aqui também, trabalhando junto com ele no escritório, né? Nosso escritório junto. A gente montou ali naquele prédio da Barão do Rio Branco com a Dom Pedro I, a Dom Pedro II, né? Dom Pedro II. Aquele prédio verde, ali em cima. Foi o primeiro escritório. Foi o primeiro escritório nosso, foi ali, naquele prédio do irmão Raimundo Machado, né? Hoje é da família. Eu me lembro, Magideu, que eu cheguei a receber do Eliel, um cartãozinho. Sabe foi que o pai fez, né? Eliel foi assim, uma bênção de Deus, porque tu lembra, você recebeu isso, me lembro que eu recebi do Eliel um cartãozinho, né? Visita, né? Sabe o que meu pai fez? Aqui, Sabe o que meu pai fez, Jezé? Foi tão interessante. Você sabe que o pai faleceu, né? Agora em dezembro. Deus levou ele aos 74 anos, né? Poderia ter vivido um pouco mais, meu pai. Mas, assim, se descuidou muito, né? Se descuidou muito da saúde e acabou tendo os problemas, mas era a vontade de Deus, né? É um tempo de... A gente fica querendo arrumar desculpas, né? É a vontade de Deus, foi a vontade de Deus. Então, o pai saía de casa em casa, dos amigos dele na rua, no centro, distribuindo os cartãozinhos, né? Os cartões. Você recebeu? Eu me lembro que eu ouvi uma história de um cantor secular, que o pai dele foi muito, assim, peça-chave no crescimento dele. Ele incentivava as pessoas a ouvir a música desse cantor. Eu me lembrei muito do Eliel, nesse sentido, de batalha. Como nós estamos falando aqui do Eliel, nós não podemos jamais esquecer da Elza. Essa foi a guerreirona, né? Sabe o que a mãe fazia, José? A mãe, nesse período que nós passamos lá em Fortaleza, ela mandava o mercantil todos os meses. Eu me lembro demais. Tirava dela para mandar para nós o mercantil todos os meses, está entendendo? Tirava da boca deles para mandar para nós, deixava de calçar para mandar para nós. Então, a mãe, a irmã Elzafá e o irmão Eliel são pessoas assim que eu guardo no meu coração pro resto da minha vida, porque eles dedicaram boa parte da sua vida financeira para nos ajudar, né? E podemos dizer assim, para nos dar o estudo, né? Magideu, que esse casal, essa bênção de Deus, deu a vocês duas coisas muito importantes: o alimento físico e o alimento espiritual. Nos deu a oportunidade de estudar, sabe, Jezeel? O pai sempre dizia: Magidiel, não espere de mim receber patrimônio, mas eu vou dar para vocês o maior patrimônio. Eu vou dar a vocês a oportunidade de estudar. E a mãe era muito dedicada, muito empenhada. A mãe trabalhava em 2, 3 colégios para poder ter recurso suficiente para mandar para nós. E o pai trabalhando de noite como motorista de ônibus. Então, são duas pessoas com muito referencial para a minha vida. E não posso esquecer o meu tio, Bezaliel, né? Porque foi no apartamento dele que nós passamos todo esse tempo lá em Fortaleza. Francisco Sá. Exatamente, foi na Francisco Sá. E depois ele comprou outro, Jaziel. E nós saímos da Francisco Sá, daquele lugarzinho, e fomos ali para o bairro Antônio Bezerra. Tu tens um primo também que é o Rubens. O Rubens, ele é Machado também, ele é promotor de justiça hoje, né? Ele mora em Fortaleza. Então, minha gratidão eterna ao meu tio Bezaliel, minha gratidão eterna aos meus pais, à minha mãe, a meu Zafá, o irmão Eliel. Então, uma gratidão muito grande, rapaz. Eu agradeço muito a Deus, Jezeel, por ter colocado isso usado como instrumento para as nossas vidas, não nos dando dinheiro nem patrimônio, Jezeel, mas nos dando a oportunidade de estudar e nos dando ensinamentos éticos, morais que nós trazemos para o resto da nossa vida. Muito bem, estamos conversando aqui com o irmão Magidiel, no nosso podcast 2 em 2, anunciando as bênçãos de Deus. Magidiel chega em Crateús, né, coloca seu escritório, e aí começa a trabalhar na igreja,
com os irmãos e família? Como é que Assim, quando nós chegamos, começamos a trabalhar no finalzinho de 2002, né? 2002. Finalzinho de 2002. Quando foi no ano de 2003, eu já comecei a assumir a Secretaria de Missões, né? A minha veia missionária está desde o início, né? Fui secretário de Missões em Fortaleza, e assim que eu cheguei aqui para até hoje, fui também ser secretário de Missões da nossa igreja, né? E passei 15 anos como secretário de Missões, realizando cruzadas nos bairros da cidade, divulgando a palavra de Deus nos bairros da cidade, fazendo também ações sociais nos bairros da cidade, proporcionando um momento de alívio para algumas famílias que poderiam ser atendidas ali naquelas cruzadas que nós realizávamos nos bairros da cidade. Por 15 anos, nós realizamos cruzadas em todos os bairros da cidade de Crateús. Aí veio a família. Aí quando foi em 2004, apareceu a dona Érica. A bênção Em 2004 apareceu a dona Érica. Aí Gesiel foi amor à primeira vista. Glória. Pega essa aí, meu povo. Amor à primeira vista. Ela passou a ser a flor do meu jardim. Aí não demorou muito não, foi 6 meses de namoro, viu? 6 meses. 6 meses de namoro e já casamos logo. Não tinha muita coisa, tinha um palhozinho. Ela já era crente? Já era crente da cristã evangélica. Da cristã evangélica, era crente da cristã evangélica. Próxima, antiga, rápido até hoje. E de repente, já com 6 meses de namoro, nós já casamos. Aí demorou 5 anos para vir o rapazinho Jário, né? Já demorou 5 anos para chegar, o fruto, né? E graças a Deus eu sou muito feliz, Gesiel, pela família que Deus me deu. A Érica tem sido assim um sustentáculo muito grande na minha vida, seja na área espiritual, seja na área financeira, muito controlada, vai me ajudando a administrar aquilo que Deus nos dá. Uma auxiliadora perfeita, tá entendendo, que Deus me deu. Então, eu sou muito grato por Deus ter me proporcionado conhecer a Érica, toda a sua família, e ter me dado um presente de Deus, que é o Jário, né? Que é um menino especial demais. Jário é o amor do papai. É o menino do pai. Cresce, nunca cresce. É sempre o menino do papai. É assim mesmo. E vamos, Gidiel, aí chega esse processo, família, filhos, graças a Deus, o escritório consolidado, vem a família cristã, né? Eu queria que você falasse hoje sobre um pouquinho da família cristã. Quando você retornou para cá, já chegou assumindo alguma congregação? Já tinha algo em vista? E dessas experiências aí, imagina, se Deus tocar no teu coração, tu fala, olha que você se sentiu assim, se passar na sua memória algo que te marcou nessas congregações que você passou, porque agora você está aqui na sede, né? Mas nessas congregações que você passou, você vai falar aí o período e tal, mas se Deus colocar no teu coração alguma coisa que mais te chamou a atenção, que tem te marcado até hoje, se você puder também nos... Gesiel, olha, para mim dirigir congregação foi um privilégio muito grande, porque o dirigente de congregação, ele é um pastor local. Ele é um pastor local. Ele pode não ser o pastor de direito, né? Que tenha sido ordenado por uma convenção. Mas o presbítero que dirige congregação, ele é o pastor local. Então Deus me deu esse privilégio de assumir uma congregação num bairro que nós chamávamos naquele tempo de Morro do Urubu. Aí você imagina por que Morro do Urubu, né? Porque na verdade tinha um matadouro da prefeitura no bairro. Só te cortando, esse processo, você assume essa congregação, você já tinha o seu escritório? Já tinha um escritório de advocacia, né? Eu já era casado, tinha meu escritório de advocacia, não era mais ali no Raimundo Machado, foi ali em cima da ótica, ali no meio do quarteirão, na Barão do Rio Branco, tinha um hotel ótica ali, bem em frente ao mercado, passamos alguns anos lá também. Eu perguntei isso só para deixar aqui registrado, irmão Maridiel, é assim, a essência do poder de Deus na vida de quem quer servir. Porque Deus te dá essas bênçãos que nós temos contemplado e te manda o Morro do Urubu. E você não faz questão nenhuma de levar a palavra de Deus. Gesiel, lá não tinha saneamento básico. Eu, a Érica, o Jário pequenininho, a gente passava no meio dos esgotos, ao ar livre. Não tinha saneamento básico naquela época, não tinha.
né? Há 15 anos lá não tinha saneamento básico. Eu questão de frisar isso, porque hoje, às vezes, não é o que a gente vê muito nas igrejas, as pessoas escolhendo o melhor lugar para ir, escolhendo, e a Bíblia diz o quê? Ide por todo mundo. E pregar o evangelho a toda criatura. É onde for. Mas pode continuar. E na verdade, Jaziel, isso aí, pelo contrário, eu fazia a obra com tanto amor e faço a obra com tanto amor, como um símbolo de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, sem nós merecermos nada. Glória a Deus. Então era um símbolo de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por minha vida, e eu me sentia na obrigação de retornar ao reino de Deus algum serviço, né? De almas para Ele. Então, o pastor Enos, na época, me designou para lá, e não tinha ninguém que quisesse ir para lá, do Urubu, ninguém. Mas Jaziel, Deus fez prosperar de uma forma tão maravilhosa aquela congregação, ali que hoje é chamada Congregação Betel, hoje, né? Hoje é a Betel, ali no Morro do Urubu, que hoje não é mais Morro do Urubu, é Conjunto São José, né? Conjunto São José. E a nossa congregação lá é a congregação Betel, hoje dirigida pelo supervisor Jonas, né? E a irmã Iracilda. Lá era numa garagem, Jaziel. Não tinha telhado, era só uma laje, o solzão o dia todo em cima da laje. Quando chega lá, a gente fazendo o culto no calor terrível, sabe? Ligava os ventiladores uma meia hora antes. Mas lá era a igrejinha lotada de pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. Deixamos muitas vidas. Deixamos muitas vidas ali, que hoje os frutos estão sendo colhidos hoje ali pela congregação Betel, né? Então, assim, muitas crianças foram evangelizadas, fizemos muitos trabalhos infantis ali, abençoamos aquele bairro na área espiritual, na área social. Então, o bairro foi bem assistido, visitado casa por casa, levando a palavra que salva, que regenera, que transforma, levando Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Dificilmente você vai encontrar uma casa lá onde eu e a Érica não tenhamos entrado lá para falar do nome de Jesus ali no antigo Morro do Urubu, hoje Conjunto São José. Nesse processo de lá, e vai, aí assume... Passamos 6 meses lá, em 2015 passamos 6 meses, foi de agosto a dezembro de 2015. Aí em dezembro de 2015, já não era mais o pastor Enos, já era o pastor Galdino, que assumiu aquela congregação e já me designou para assumir lá a Cidade 2000, né? A congregação Cidade 2000. Da 2000, aí da 2000 já teve algum outro ministério que você foi? Aí lá na congregação da Cidade 2000 nós passamos 7 anos na Cidade 2000. É aí que eu quero chegar. Você passou 7 anos no bairro Cidade 2000. Eu acredito, irmão Magediel, que foi onde você teve N experiências, crescimento espiritual. Mas eu acredito que você à frente, 7 anos na frente de uma congregação, eu passei 5 anos, a gente tem muita história para contar. Mas nesse período aí, não sei se você já conseguiu lembrar de alguma coisa, ou obra, ou algum irmão que marcou, vocês chegaram a construir o templo. O que mais nos marcou, além, primordialmente, né, as vidas, Jaziel, porque nós chegamos lá numa congregaçãozinha que era pequenininha ali, cabia ali em torno de 50 pessoas na congregação, se apertasse muito, viu? E nós fomos para uma congregação que cabia sentados 200 pessoas, né? Construímos o templo desde o alicerce, né? Junto com o nosso pastor Galdino, né? O pastor Galdino também nos ajudou muito. Na verdade, ele era a espinha dorsal, né? O comando vinha dele, né? Mas com a ajuda dele, nós construímos uma grande congregação na Cidade 2000, que hoje é referência em toda a nossa região. Tem campos aqui da região que não tem a estrutura que a Cidade 2000 tem, que a congregação da Cidade 2000 tem. Cabe no mínimo ali umas 200 pessoas sentadas, tem um pátio para a realização dos eventos da congregação, tem secretaria, tesouraria, cozinha, 2 banheiros, tudo preparado para realizar a obra de Deus, né? Lá assume mais alguma outra congregação antes de chegar à sede? Depois da congregação da Cidade 2000, aí eu fui designado para assumir a congregação. Fiquei lá de 2015, né? Até 2022, na Cidade 2000. De 2022 até pertinho de 2025, mais ou menos, 2025, passei lá na congregação do Planalto, que também me deu uma experiência muito grande, né? Já um nível diferente, né? Que a gente sai de uma congregaçãozinha mais distante, vai para uma congregaçãozinha mais no centro,
com as pessoas mais elitizadas, né? Então também me aprimorou muito espiritualmente falando, né? Me aprimorou muito. A congregação do Planalto também me ajudou muito no meu crescimento espiritual. Muito bem. Hoje, já caminhando aqui mais para o final do nosso podcast, hoje você está servindo como ao Senhor? Ou como tem sido o seu direcionamento dentro da igreja? Se você quiser falar alguma coisa mais sobre esse tempo que você passou à frente das congregações, mas hoje, basicamente, como é que está? Pronto, hoje, aí quando foi no ano de 2025, né, no ano passado, eu fui direcionado, eu sei que por Deus, usando a vida do pastor Gabriel Silva, que é o atual presidente da Assembleia de Deus Tempo Central aqui em Crateús. Ele sentiu de Deus de me trazer para a sede, e hoje ali eu sirvo a Deus e a Ele, nosso templo sede, aqui na Rua dos Tabajaras, número 191, né? Então, desde o ano passado, mais ou menos ali, agosto do ano passado, eu tenho trabalhado aqui na nossa sede, junto com o pastor Gabriel, né? O pastor Gabriel, presidente, e eu como vice-presidente da igreja. Irmão Magia, nesse processo aí, nunca deu assim uma vontade de ir a outra cidade, ou a outro estado, ou recebeu algum convite para assumir alguma igreja, ou algo parecido, em outro estado, outra cidade? Ou tudo foi centralizado? Não, tudo foi centralizado aqui em Crateús. Mas né? chegou a Convites teve, algumas pessoas faziam alguns convites para ir para um outro ministério e tudo, mas meu coração nunca se abriu, porque eu nasci e me criei, né, na Assembleia de Deus Tempo Central. Então, assim, ficaria muito difícil proporcionar uma ruptura como essa. Eu acho que, na verdade, espiritualmente, eu não iria ficar bem, né? Então, eu nunca pensei, né? Assim mesmo, do próprio ministério. Do próprio ministério, vamos né? supor assim, vamos assumir Novo Oriente, uma coisa assim, Tauá, sei lá, que independente. Gesiel, isso. Que já é uma grande... Isso para acontecer, Gesiel, primeiro eu tenho que ser... ainda almejar, tenho que cumprir alguns degraus ainda, certo, né? Para ser evangelista. É até isso mesmo. Hoje a sua função, assim, você... Eu sou presbítero. Sou presbítero e vice-presidente da igreja, né? Certo. Então, para assumir um campo, primeiro, tem que vir essa decisão da convenção, né? Da nossa convenção. É mais uma coisa da convenção. Tem que partir da convenção, né? Certo. Mas, independentemente disso, eu sou muito satisfeito no que eu faço. Me completo, eu sou completo naquilo que eu faço. Então, eu sou muito satisfeito, né? Se Deus um dia permitir, amém, estou aqui, eis-me aqui, né? Mas se não, eu sou muito satisfeito realizando o que eu estou fazendo agora. Como eu falei, servindo a Deus e servindo ao meu pastor Gabriel, ali, cumprindo ali as suas ordenanças ao lado dele, junto dele, na nossa igreja. Para mim já é uma grande satisfação já. Muito bem. Estamos conversando com o irmão Magidiel, aqui da Assembleia de Deus Tempo Central, companheiro, amigo de infância, irmão em Cristo. Irmão Magidiel, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast, mas eu queria, assim, da parte de Deus eu creio. Eu sei que Deus tem te usado muito, eu sei que pelo que a gente pouco se fala, mas a gente já se conhece há muito tempo. Mas eu queria que você deixasse uma palavra de Deus para o nosso ouvinte, esse Deus, a essência que ele representa para você, mas que também pode alcançar o nosso seguidor, o nosso ouvinte, a pessoa que está nos assistindo. Fique à vontade. Pronto, o que eu quero deixar para você é que sempre faça como prioridade na sua vida servir a Deus. Se você fizer isso, é um grande segredo. Todas as coisas se encaixarão. Se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, né, como diz a própria palavra de Deus, buscai o reino de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar, e todas as demais vos serão acrescentadas. Eleja como prioridade servir a Deus. Se você fizer isso, eleger como prioridade servir a Deus, todos os seus sonhos serão realizados. Porque quem te prometeu não foi o homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não cumpriria? Todas as promessas de Deus se cumpriram na minha vida, porque eu aceitei no meu coração servir a Deus com toda a fidelidade. Se nós fizermos isso, pode ter certeza que todos os seus sonhos se concretizarão. Muito bem, irmão Magidiel, meu amado irmão em Cristo, nós só temos a agradecer por esse momento que Deus nos proporcionou. Eu acho que já faz um bom tempo que a gente nunca sentou numa mesa a gente compartilhar as bênçãos de Deus. Acho que a última vez que nós sentamos, vou lembrar aqui, foi
acho que no aniversário da filha da Marisa, né? Mas, meu amado irmão, fiquei muito contente com a sua presença. Eu espero em Deus que Deus continue te abençoando como um homem de Deus. Me ajudou em algumas situações de vida, em algum conselho, mas que Deus continue te guardando. Os braços abertos estão aqui do podcast 2 em 2. No dia que você puder estar aqui de novo, nós estamos de portas abertas e quero agradecer ao Senhor pela sua vida. Que Deus continue abençoando o seu ministério, que Deus continue abençoando a sua família. E assim, a gente enriquece com essas histórias. Deus tem colocado, irmão Magideu, esse podcast 2 em 2, porque a gente sai fortalecido. Fortalecido com histórias, que a gente pode dizer assim, se Deus fez com ele, que colocou em primeiro lugar Deus, e tudo deu certo, eu também posso colocar Deus em primeiro lugar. É verdade, Deus sabe todas as coisas. Meu irmão, muito obrigado, que Deus abençoe. Mais uma vez, fique à vontade de você fazer um encerramento final da sua parte, agradecendo a Deus por esse momento. Eu queria também, Gesiel, tem uma pessoa muito importante, eu sei que você também conhece muito essa pessoa, é o presbítero Anselmo, né? O presbítero Anselmo, ele foi muito importante nessa minha trajetória espiritual aqui na minha igreja, porque ele passou dos 15 anos como secretário de missões, passou uns 13 anos ali ao meu lado, né? E quando eu assumi a congregação lá no Planalto, ele foi lá só para me ajudar também. Então é um irmão que a gente também guarda no coração, né? Um amigo muito chegado, e eu agradeço muito a Deus também pela vida dele, viu? Muito obrigado por tudo. Muito bem. Meus amados, estamos encerrando aqui o nosso podcast 2 em 2. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, mas em especial, que a palavra de Deus chegue na sua casa. Nós estamos aqui ao vivo, mas amanhã acontecerá editado a partir das 7 da noite. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe.